Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É um orgulho ter a sua audiência conosco nesse nosso programa Em Destaque, que hoje vai falar muito mais sobre como a gente pode ter mais controle sobre a mente ou como trazer mais adequação aos nossos pensamentos para ter um comportamento, quem sabe, mais aprimorado, ou como isso pode influenciar uma melhoria nas nossas vidas. Tudo isso através, então, do conhecimento do nosso convidado, que já está presente hoje no nosso Em Destaque. Aqui no nosso programa hoje nós vamos receber, inclusive, muito conhecimento mesmo para poder aplicar em nossa vida, mas também o nosso convidado terá convites para o nosso Em Destaque hoje. Trata-se de Yassin Seivacer, ele que é mental coach, está trazendo para a Vitória o lançamento de Inspiração no Caminho da Vida. E esse conteúdo todo, um pouquinho compartilhado aqui, vai nos dar a noção da importância desse tema nas nossas vidas. Yassin, muito obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado. Olá, todo mundo. Que bom. Inclusive, o Yassin, ele é um autor internacional, está passando por Vitória para trazer esse lançamento, como eu disse, por isso que é um orgulho do nosso programa tê-lo nessa presença. Até queria que a gente começasse um pouco, Yassin, para falar sobre a própria publicação que você está trazendo, né, o lançamento para Vitória. Inspiração no Caminho da Vida. O que trata esse livro para que o nosso público capixaba também tenha acesso a esse conhecimento? Então, o livro é um manual de humano que falta hoje. A gente sabe usar o celular, a gente tem manual de televisão, das muitas coisas. Mas a gente não sabe como funciona os pensamentos, as emoções, a inspiração e a nutrição. Eu estou definindo a nutrição muito diferente. Tem uma nutrição grosseira que a gente tem muito atenção sobre a comida, por exemplo, hoje. Proteína, caloria, tudo. Mas essa é uma comida grosseira. Mas a gente tem muita atenção sobre isso. Mas um humano normal consegue ficar sem essa comida grosseira até 30 dias sem problema, se ele toma água. Então, a gente mais dá muita atenção nas coisas visíveis. Agora vamos na nutrição mais sutil, por exemplo, água. Uma pessoa normal pode ficar só 3 até 4 dias sem água, que é muito mais sutil, comida 30 dias. Mais sutil ainda é a expiração, que todas as expirações está nutrindo todas as células do corpo. 3 minutos sem respirar, uma pessoa não vive mais, todos os órgãos vão parar. E ainda muito mais sutil, pensamentos e emoções, e elas direcionam o caminho da vida. Eu estou definindo essa nutrição bem complexa. Então, pensamento, emoção, respiração, água, como você toma água, a quantidade de água, qualidade de água, o pensamento no momento e também a comida. Então, e sobre isso é só um capítulo, e tem muito mais coisas sobre a filosofia, subconsciência, consciência, afirmações, sugestões, inspiração, tem muito mais capítulos sobre o humano, porque é um humano bem complexo. Estamos corpo, mente e alma, espírito, então todos três estou falando sobre isso. Que bom. Até entendo que seja um manual de reconexão conosco, porque essas funções, né, que você acabou citando são funções básicas para a nossa vida. Mas parece que a gente já não está entendendo, né, desta maneira. É isso que você também pode trazer com esse lançamento? Isso tem, como eu falei, é muito profundo. Tem uma profundidade aos diferentes elementos que é muito importante para o humano. Como pensar, como controlar pensamento, o que significa o estresse, o que significa o medo, e como podemos controlar o medo, como podemos direcionar as emoções. Por exemplo, a inspiração é um espelho de todas as emoções. Se a gente por exemplo, inspira, é também a palavra português, inspiração, por exemplo, inspira, expira para fora, e nessa palavra tem a palavra espírito.
Spirit em inglês também é mente, por exemplo, mas não somente, também a energia da vida, spirit, porque o humano chega a um lugar onde não sabe de onde você chega e a gente não sabe para onde você vai ir, mas aqui no Terra, nessa passagem que a gente está aqui, a gente tem um corpo externo, tem uma mente, como essas nuvens aqui, e tem uma alma, é uma coisa inexplicável. E para juntar essas três, tem técnicas por isso. Inspiração em muitos idiomas, japonês, greco velha, que se chamava pneuma. Também no Havaí, a gente fala que a alma começa com a primeira inspiração, como é a nossa vida. A última inspiração que vai para fora é a nossa morte física. Então, em todas as emoções tem um espelho. Quando a gente inspira, por exemplo, de estresse, ou de medo, ou de choque, a inspiração vai para cima, os olhos aqui. Então, toda a energia vai aqui na cabeça, aqui, travado. Se é uma energia bloqueada de tristeza, a gente fica... Então, a inspiração mostra de novo. E quando a gente fica com raiva, olha ele que ele pegou lá no trânsito, né? Uma fechada no trânsito. Então, a gente inspira da agressividade é longo. Então, na inspiração tem todas as emoções, é um espelho bem sutil. Sobre isso tem muita coisa também. Por isso que o convite é para que você acompanhe esse conteúdo do Yassin aqui em Vitória, com esse lançamento então de inspiração no caminho da vida, que o lançamento acontece nesse fim de semana, inclusive na sexta-feira, né? E a gente vai ter ainda um workshop que ele vai ministrar em Vitória. A gente deixa aí os endereços para você saber qual é o caminho mais fácil para chegar até essa oportunidade desse conhecimento, que aqui no Em Destaque nós estamos nos aproximando com esse convite que ele aceitou. O Yassin, ele é alemão de nascimento, né? Fala 5 línguas? 7. 7? 7 idiomas. Impressionante. Por isso que ele consegue trazer para a gente esse conteúdo falando mesmo em português para o nosso entendimento, mas o conteúdo dele está espalhado pelo mundo, tá? Por isso que essa oportunidade aqui em Vitória é muito especial. E até assim, para a gente saber um pouco da sua trajetória também e entender como chegamos nesse ponto do livro. A vida dele, em muita, né, acho que talvez a maior parte da carreira, pelo que eu entendi, é ligada à luta. Né? Mas como assim luta? E a gente percebe que você é uma pessoa muito serena. Né? Como é que foi a construção da sua carreira, então, nisso? Então, eu nasci na Alemanha e meus pais estavam bem jovens lá. Meu pai estava 19 anos, minha mãe também. E depois ele estava trabalhando na Alemanha, que é uma época onde a Alemanha chamou muitas pessoas para reconstruir a Alemanha depois da guerra. E como eles não tinham tempo, eu fiquei até 1 ano e meio na Alemanha. E depois meus pais me deixaram lá na fronteira, onde eu sou minha nacionalidade original, da fronteira Síria e Turquia. Se chama Antáquia, que foi o terremoto 2 anos atrás. E nessa época eu fui com 1 ano e meio, até 4 anos e meio, mais ou menos para 3 anos, fiquei lá com meu avô, bisavô. Mas como um bebê, até 1 ano e meio, é muito ligado aos pais, eu estava com muito medo, estava uma falta do mãe, então comecei a criar muito medo nessa época. E no mesmo tempo, começou uma guerra lá. Então eu me lembro ainda que tem muitos tiros, meu avô falou sempre, fica embaixo. Então eu estava criando muito medo. Quando eu vi, mais ou menos quando eu tinha 4 anos, quando eu vi a primeira vez um filme de Bruce Lee, um filme de Kung Fu, essas coisas lá, Karate, eu estava olhando sempre com olhos assim, eu quero ser assim, porque sempre essa pessoa no filme estava bem seguro, ele no começo ficou fraco, ele perdeu uma luta, assim, depois ele treinou com o mestre, depois ele ficou mais forte, eu estava muito inspirado com isso. Então eu falei sempre, eu quero aprender artes marciais. Eu procurei ficar seguro, ficar com autoconfiança, na verdade. Então eu comecei bem cedo de artes marciais. Eu comecei com 7 anos a fazer karatê, depois fiz jiu-jitsu, um outro jiu-jitsu na Alemanha, mais tarde eu fiz Brazilian jiu-jitsu. Então fiz muitas artes diferentes. Antes de MMA,
Fui para a Tailândia, viajei, fiquei 8 vezes em Tailândia, sempre bom tempo. Treinei em Cuba com os greco-romanos, com os pugilistas, boxe. Sim. Fui até Las Vegas com o treinador de Mike Tyson, Freddie Roach, e depois Rafael Cordeiro, que é a última luta que de Mike Tyson, treinador. Treinei com eles, fui nos diferentes times famosos de MMA e treinei com eles. Depois ensinei ainda com as escolas nos Estados Unidos, aqui fiz muitos seminários. Eu fiz um curto agora, porque está muitos anos de treino. Depois participei no MMA na Alemanha, na Europa, e consegui ganhar a cinturão de Alemanha, de um torneio da GP de 8 pessoas, que antes estava assim, você precisava lutar 3 vezes por uma noite para ganhar. E eu consegui nocautear o campeão, o ex-campeão da Alemanha, que ele foi imbatível para 5 anos lá, com um soco, 3 segundos. E para o título, oficialmente, na verdade, esse é o recorde do mundo. 3 segundos o KO para pegar o cinturão no final. Mais rápido. Uhum. Na Guinness Book of Records, tem José Aldo e Conor McGregor, 13 segundos. Porque a UFC é bem famoso. Sim. Mas tem no vídeo onde para o título, Conor McGregor estava 10 segundos mais devagar. E essa aqui, sim. então, eu fui procurando a seguração dentro de mim. Então, lutei, vi, mas foi sempre ainda um buraco dentro de mim, porque eu estava achando um caminho para ser bem complexo assim. Como que eu treinei, viajei, depois eu estudei muito a história de samurai, que o samurai, antes, ele estava um guerreiro bem grosseiro. E depois os mestres de Zen conectou com o samurai, porque ele sabia. Muitos samurais perderam a vida. Na verdade, eles estavam bem fortes no treino, bem fortes de talento, tudo. Mas aconteceu muitas vezes que eles, embaixo do estresse, porque eles estavam lutando para a morte, né? Muitos samurais não conseguiam usar a capacidade deles. O mestre Zen falou depois para os guerreiros, você precisa ficar sem pensamento Zen, você precisa ficar bem presente, você precisa ficar no flow, fluindo. Então os guerreiros começaram a fazer meditação com os mestres Zen. Depois eu nasci o Bushido. Bushido é o caminho do guerreiro, né? Uhum. E lá o guerreiro começou a treinar inspiração, treinar de meditação, para conseguir controlar embaixo dessa muito alto estresse, porque eles não estavam hoje como na luta, eles estavam lutando para a morte, para ficar com uma mente vazia, para ficar uma mente bem afiada. Então, nasceu lá, eu acho que é 1550 ou 60, na época de Miyamoto Musashi. Eu estudei isso muito, então eu estava também procurando uma coisa assim, para ficar vazio embaixo do estresse. Eu criei depois uma sabedoria que eu estava sempre falando comigo, antes de lutar. A verdadeiro paz não é no calma, não é no paz. Todo mundo pode fazer isso. A verdadeira paz ou verdadeira calma é embaixo do estresse. Se você consegue ficar embaixo do estresse calmo, essa é uma arte. E por isso foi para lutar, não para fazer carreira. Eu queria me testar embaixo do estresse. E depois foi essa última luta quando eu ganhei a cinturão. Foi bem, assim, meu treino, minha preparação foi pouco físico. Eu estava bem cansado, mas foi muito mental também. Escrever coisas, imaginação, inspiração, meditação. Essa foi é bem complexo. Essa foi da arte externa, não, da luta externa, para a luta interna, que temos todos os dias. Luta externa talvez aconteça, mas luta interna, todos os dias, todo mundo. Pensamento, dúvidas, questões, você, não sei se eu consigo ou não, medo, tristeza, raiva, essa é a luta interna. Por isso que, né, quando o Yassin está aqui com a gente, né, pode trazer ainda mais conhecimento para essa união, às vezes, que parece natural, mas às vezes a gente também já está entendendo que não é tão simples assim. Corpo, mente e emoções, né? E como que a gente pode lidar com os nossos desafios atuais? Talvez não os mesmos dos samurais, mas o nosso cotidiano,
né, sob pressão, sobre tanto estímulo em casa, no trabalho, no trânsito, até mesmo nas horas de lazer, por que não, né, lembrar disso? Depois do nosso intervalo, então, a gente volta aqui para falar ainda mais sobre esse conteúdo e, claro, para entender ainda mais como essa influência é tão importante para o nosso entendimento. E aqui em Vitória a gente está tendo a oportunidade desse encontro com o Yassin. Então a gente volta já já. De volta com o nosso programa em destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. A gente continua a nossa conversa, muito importante, inclusive hoje, com o nosso convidado, o Yassin Seiwasser, ele que fala com a gente sobre o lançamento que acontece nesta semana em Vitória, até deixando já aí desde o início desse nosso segundo bloco, acontece no Shopping Vitória, 7 horas da noite nesse dia 30, sexta-feira, mas no sábado, dia 31, também acontece um encontro com ele num workshop no Hotel Ilha do Boi. Então fica atento aí à rede social, ao Instagram, que tem todas as informações para você estar presente e absorver ainda mais conteúdo que o Yassin está dividindo conosco na nossa tela do Em Destaque aqui presente no nosso estúdio. Nós já falamos ali um pouco, né, sobre o lançamento do Inspiração no Caminho da Vida, sobre como se desenvolveu um pouco, né, sabendo um pouquinho, porque a história realmente tem muitos detalhes impressionantes na vida do Yassin, mas a gente já soube ali como que ele caminhou um pouco mais para chegar nesse nível de entendimento compartilhado agora, através desse livro, que é o primeiro em português dele, nesse lançamento aqui em Vitória, e é um lançamento também nacional em outras cidades que ele vai passar, Belo Horizonte e São Paulo, né? Então, por isso que é muito importante esse encontro com ele por aqui. Mas agora, e assim, para a gente voltar e até ter uma abordagem atual, como a gente falou ali no final do outro bloco, sobre a nossa própria vida, né? São muitos estímulos que nós recebemos. E pelo que eu entendi no seu modo de transmitir, até informações para a gente ter o autoconhecimento, a gente precisa ter um momento aí de parada, né? Pelo menos para começar a tentar se entender ainda mais. Como é que no meio de um mundo cheio de estímulos, celular, televisão, trânsito, trabalho, né, estresse em relação às nossas relações, como que no meio disso tudo existem caminhos para a gente tentar chegar na tão desejada paz, né? Pelo menos a paz interior, né? Se a gente pensa assim. Então, como você falou, uma pessoa antes, muito antes, que ela estava vivendo selvagem, nossa genética, estava só importante que eu vou comer, quando eu vou comer, defender e dormir, só tudo isso quase. Não tinha muitas informações para o cérebro. Hoje, que é a vida bem complexa aqui, a gente vive no luxo, na verdade, e fica mais fraco eu falo agora, as músculos invisíveis. Como ficar, por exemplo, a gente não é acostumado hoje a tomar um banho frio, por exemplo. Então, o humano fica mais fraco com o tempo, porque tudo externo fica mais luxo, mais tranquilo. Uhum. E hoje, como quando o celular agora foi como internet e tudo essa coisa, a gente tem hoje até 100 mil pensamentos por dia. Quando você vai ver uma informação, no mesmo tempo você vai ter sempre pensamento sobre isso. Subconsciência, inconsciente. Tá muita coisa aqui. Da cedo da manhã, quando a gente se acorda, até a noite, aqui tem todo o tempo um rádio ligado. Todo o tempo aqui você fala com você mesmo, sem saber ainda. Às vezes aqui, sentando aqui está uma rádio que está sempre falando. E as self-talk, você fala com você mesmo, inconsciente. Sim. Isso. E na ciência, na neurociência, a gente fala 70 até 100 mil pensamentos por dia. Dessas 100 mil pensamentos, a maioria geral, mais que 70% é só pensamentos negativos e pensamentos que não tem nada para ver com sua vida assim direto. Então, mais você influencia sua subconsciência e você programa você mesmo num caminho errado. E hoje, por exemplo, uma pessoa normal de empresário, que eu estou trabalhando com muitos empresários na Alemanha também, eles acordam, a primeira coisa que eles vão olhar, agenda aqui, compromissos, ele já no cabeça, ele
deixou a si mesmo. Ele já foi viajando para os compromissos dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, a pessoa mais importante na vida é você mesmo. Não é egoísmo, porque se você não fica bem, você nunca pode expressar bem, você nunca pode ajudar uma pessoa, você nem está bem com você mesmo. Então, muito importante fazer um compromisso com a si mesmo primeiro. Então, cedo da manhã a gente precisa fazer um compromisso com a si mesmo. É melhor fazer uma técnica complexa que inclui mente, corpo, espírito, é muito importante. E depois, porque hoje em dia a gente não pode evitar, que a gente precisa saber, hoje não podemos sair desses pensamentos. A gente vai ter pensamentos como 80, 90, 100 mil pensamentos, informações. E por isso, muito importante é fazer um banho mental à noite antes de dormir. Significa esvaziar, limpar a mente, porque a mente trabalha muito mais como o corpo. Quando uma pessoa vai treinar, sua pouquinho, ele vai tomar banho para se sentir melhor, livre. Mas a mente trabalha muito, muito mais como o corpo. Então, por isso, muito importante limpar a mente antes de dormir, para dormir melhor, para acordar melhor, com um copo vazio. Só uma copa vazia pode receber e perceber. Copa cheia, dia a dia, você vai... seus sentidos fica ao contrário de ser afiado, como se fala? Cego, a gente chama de cego. Porque eu não conheço a palavra. Afiada, e a gente precisa ficar afiado para perceber as coisas bom, para adaptar bom, para trabalhar melhor em todas as situações da vida. Exato. Pelo menos tem uma dica para a gente fazer esse banho mental? Tem uma orientação, pelo menos? Por exemplo, eu sozinho faço à noite, antes de dormir, sempre um exercício assim curto de corpo para relaxar o corpo. Então tem algumas movimentações que eu faço, que o corpo fica, porque o corpo é um pensamento sutil, né, invisível, mas pensamentos fica como uma emoção travado no corpo. Por exemplo, a gente fica tenso quando tem estresse. E essa tensão, um espelho dá muito pensamento travado. Por isso que a gente precisa conectar todos, né? Então eu faço um exercício que é onde vou relaxar meu corpo. Tem alguns exercícios também que eu vou ensinar aqui. E depois faço uma expiração, porque a expiração é a ponte da mente e corpo. E depois faço uma afirmação, que é frases que você fala com você mesmo para reprogramar a sua subconsciência. Sugestão significa que é mais sutil, que vai entrar aqui, não analógico, aqui com uma música tranquila, que eu coloco uma música tranquila, porque influencia a água do corpo. Um humano é água, nasce na água, e o humano é 70% de água. Uma música tranquila influencia a frequência da água dentro do corpo. Então faço uma inspiração com uma música tranquila, afinal faço uma oração individual. Porque a gente, independente da religião, muitas pessoas não sabem também o que significa religião, significa relegar, vem da uma palavra latina. Reconectar com o raiz aonde você chegou. Então, reconectar com Deus, na verdade. Mas tem muitos caminhos por isso, que o mestre falou que tem uma luz e muitas lâmpadas. Por isso eu falo individual. Tem uma pessoa que acredita nisso, outra pessoa acredita nisso. Então você vai fazer uma oração seu, e esse é o treino de espírito, de alma. Então você faz físico, corpo, mente, e depois seu espírito conecta, vai dormir melhor. Que bom. É tão importante isso, porque se a gente pensar num estímulo que a gente leva para a cama, o celular, para ficar na cama com o celular. Numa sociedade que a gente está cada vez, brasileira pelo menos, mais ligada à automedicação. A busca por um comprimido para dormir, muito alto isso. Mesmo pessoas que nem passaram por avaliação médica. Quando chega uma orientação tão importante assim, né, que passa por esse conhecimento de como o nosso corpo mesmo funciona, é muito importante. Por isso que é fundamental essa conversa para você ter acesso através do nosso Em Destaque. Até aproveitar o tempo que nós temos para entender o trabalho do Yassin, inclusive como treinador mental.
de referências europeias, tá, gente? Por isso que a sua presença aqui é muito importante para a gente em Vitória. O trabalho dele com CEOs, executivos, pessoas que têm toda essa carga, né, já tão atribulada, mas todos nós temos, na nossa medida, mas temos. Mas pensar como treinador mental, trabalhar isso com atletas, né, para que eles tenham um maior e melhor desempenho, né? Isso é um termômetro para a gente saber que na nossa vida isso é aplicável também, né? E assim, como é que é esse trabalho, então, junto inclusive a um time alemão muito conhecido? Então, estou trabalhando já, porque quando eu lutei, depois eu estava usando, fazendo meus conhecimentos, minha metodologia para os meus alunos. Então, foi até que eu fui head coach da lutadores de UFC, da MMA. E eu hoje tenho uma aluna minha, se chama Tina Ruprecht. Ela tem todos os cinturões mais importantes da vida, da campeão mundial de boxe, de pugilista. Ele tem a WBO, WBA, IBF, tem todos os cinturões, a única do mundo. Que bom. E tem o time Werder Bremen, que é bem um time tradicional na Alemanha, bem conhecido. Estou trabalhando os últimos 3 anos e meio com eles, cada segunda semana para 5 dias. Todos jogadores profissionais. Por exemplo, um jogador de futebol. Primeira coisa, um jogador de futebol profissional, ele é bem conhecido. Todo mundo, ele tem sempre embaixo todos os olhos, que é as câmeras, televisão, jornais. Então ele tem muita pressão, ele está embaixo do estresse. Se ele faz um erro, todo mundo vai saber, então ele vai criar mais estresse. E meu trabalho é esvaziar essa mente, copa, como eu falei que é o samurai, embaixo do estresse, e ficar tranquilo, concentrado no presente, no momento dele, para usar a capacidade dele, para ficar no flow dele. E esse é um trabalho bem importante para usar seu potencial em 100%. Se, por exemplo, a gente tem um bom exemplo, às vezes tem o penalty, né? Por exemplo, um campeonato mundial, todo mundo olha. Agora tem 2 times, a final, que não estava 0-0, né? Sim. Depois tem as penalty. A última pessoa que precisa fazer o penalty, muitas vezes ele erra. Ele não consegue fazer o gol. Mas se fosse, ele vai fazer 100 vezes no treino, ele vai acertar 100 vezes tranquilo. Porque o jogador é bem forte. Mas embaixo do estresse, chega um pensamento, uma dúvida, ele fica sem controle, perturbado. Então ele erra esse momento. Na verdade, o corpo não tem problema, mas a mente influencia o corpo nesse momento. E lá você consegue ver como é importante a mente e como a mente direciona o corpo. E tem técnicas por isso que é como direcionar essa energia. Ótimo. O exemplo, né? A Alemanha é um país muito apaixonado por futebol. O Brasil também, acho que essa referência foi muito importante para a gente ter noção de como essa questão, né, de ter a nossa mente cada vez mais coesa vai nos tornar também mais potentes, mais resilientes, né, mais preparados para um mundo cada vez que nos dá, mas também nos cobra muito estímulo, que a gente também seja o estímulo de alguém, né? Mas então vamos ter mais atenção até com esse conteúdo que chega aqui em Vitória com a presença do Yassin. Então, repetindo para você, no Shopping Vitória, nesta sexta-feira, às 7 horas, no Café Delta e depois no workshop no Hotel Ilha do Boi, como a gente deixou aqui o convite para você, mas acima de tudo, agradecendo a presença aqui. O nosso tempo já está se esgotando. Espero que você tenha uma ótima passagem aqui pelo nosso estado, pelas nossas cidades. Inclusive, temos uma colônia alemã tão importante aqui, que tomara que você conheça brevemente. Tem o mosteiro zen budista de Ibiraçu, que talvez nos ajude a também ter um pouco de proximidade, não só, claro, é lindo o lugar, mas com a filosofia que eles aplicam ali também, para a gente ter, então, um pouco de noção disso, mas, acima de tudo, um conteúdo muito importante que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite e muito bom. Agradeço. A nós também, agradecendo e muito. E obrigado também, então, a você, que nesse nosso programa teve a oportunidade de se aproximar ainda mais desse conhecimento, mas, acima de tudo, sabendo que tem uma referência na nossa cidade, trazendo também explicações e entendimento aqui para o nosso Espírito Santo. Tenha um bom dia e o convite é para que você volte no próximo Em Destaque. Até lá! Em Destaque. Oferecimento:
Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.